Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Gerar, podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você, com o oferecimento de Neutrofer Folato D, suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar e também para a gestante. E nosso tema de hoje, vamos falar de um tema que uma paciente mandou para a gente na caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram. E ela mandou perguntando sobre a progesterona, a dosagem de progesterona antes da transferência. E para discutir esse assunto comigo aqui hoje, temos uma bancada incrível. Doutora Janaína Serra, muito bem-vinda, Janaína. Obrigada pelo convite mais uma vez, Bernardo. Prazer a gente estar junto. Doutora Lívia Reis, de Vitória da Conquista. Obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar aqui com vocês. E meu inseparável companheiro, doutor Emílio Garavini. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui. E dizem que vou ter férias. Será que eu vou ter? Vai ter, na outra temporada. Dezembro tá chegando. Bom, gente, vamos falar então nesse tema que a paciente mandou aqui. Janaína, quando que a gente faz essa dosagem de progesterona quando uma paciente está para fazer ali a transferência? Quando que é indicada a dosagem de progesterona? Bom, eu vou falar um pouquinho antes da transferência. A progesterona, a dosagem clássica dela é quando a gente vai liberar a transferência, né? Pra gente saber se realmente o que a gente está vendo no ultrassom, a fase do ciclo é aquela mesma. Se ela não ovulou precoce, se não tem aí um corpo lúteo escondido. Então, o que a gente faz? O endométrio está bonito, a gente vai iniciar o uso da progesterona para passar para uma nova fase e programar a transferência. A gente dosa a progesterona para ver se ela está baixinha. Ela tem que estar baixinha, então. Tem que estar baixa. É muito interessante isso que a Jana falou, porque o ultrassom ele não detecta tudo, né? Quantas vezes a gente faz ultrassom de rotina de paciente na segunda fase do ciclo e a gente não vê o corpo lúteo, né? Então, a progesterona, a dosagem de progesterona antes de começar a progesterona para preparar para a transferência, ela é uma segunda prova de que está tudo ok, né? Então, eu acho bem interessante isso que ela colocou, né? Para a gente ter segurança, né? Eu sou menos novo que vocês duas. Há alguns anos atrás, com certeza não era feita a dosagem da progesterona, era apenas pelo ultrassom. De um tempo para cá, foi virando uma rotina e eu acho que não justifica não fazer. É muito simples para uma paciente que já se expôs a um desgaste financeiro e de realização de exames. Então, acho que deve sim fazer a dosagem de progesterona. Talvez o nível de corte possa ser discutido até 1,1, até 1,2, até 1,5, né? Mas deve fazer para ter certeza de que não houve uma ovulação precoce e que aquele endométrio vai estar sincrônico com o número de dias do embrião e com o número de dias de progesterona que você vai dar, vai suplementar. Tá, e se essa progesterona foi feita a dosagem e ela deu mais alta, o que fazer nesses casos? O que a gente faz, doutora Lívia? Então, se ela já deu mais alta, provavelmente a paciente já está, né? Já ovulou, né? Vou exemplificar. Já luteinizou ali. Eu vou exemplificar com uma paciente recente que eu fiz. É uma paciente que era receptora de embriões, né? Ela já tinha os embriões dela produzidos em laboratório e a gente estava só preparando aquele endométrio para sincronizar com o embrião e transferir. E eu fui vê-la assim, no 8º dia do ciclo dela, ou seja, ela menstruou, foi 8 dias para mim ver. E eu vi que tinha um endométrio, assim, não estava aquele endométrio muito bem desenhado, muito bem definido, mas era um endométrio espessado, tinha um cistozinho em ovário, mas parecia, às vezes, até de meses anteriores. E aí, de praxe, pedi a progesterona e a progesterona alta. Ou seja, ela tinha ovulado. Não tinha evidência clara no ultrassom, o endométrio deixava você meio na dúvida, mas ela tinha ovulado e a gente esperou ela menstruar novamente para reiniciar o ciclo. É muito comum em pacientes mais velhas, né, com uma idade um pouco mais avançada, que tem uns níveis de hormônio, FSH, LH mais altos, que fazem esse recrutamento mais cedo, né? E elas ovulam mesmo no 8º dia. O período fértil delas começa no 2º, né? São 6 dias de período fértil. Termina com ovulação no 8º dia. É muito comum um paciente mais velho. Sim. Agora, a minha experiência é muito comum que ela não utilize o medicamento de forma correta. Que seja, se ela começar a fazer o estímulo do endométrio com o estradiol de 6mg, raramente ela vai ter uma ovulação de escape. Mas eu vejo que, infelizmente, assim, a gente tem muito tempo de caminhada, a paciente esquece. Ela dorme, ela toma a dose errada. Troca. Então, assim, tomando tudo certo, eu acho que vai ter
pouca ovulação de escape. Agora, outra coisa que eu já observei também é que algumas não absorvem bem por via oral, por alteração gastrointestinal. Então, às vezes, no segundo preparo endometrial, eu acrescento a via transdérmica, o gel de estradiol, e às vezes acaba esse problema da elevação da progesterona precoce. Esse problema maior, às vezes, é no ciclo natural, né? Quando no não ciclo está fazendo natural. artificial, porque realmente com artificial é difícil ovular, mas já tive uma recentemente também no climatério, que estava com ciclo artificial e acabou vindo com progesterona alta. Sim. E aí, só para contextualizar, né, para quem nos ouve que não sabe, né, do que a gente está falando, essa paciente que mandou essa pergunta específica, aquelas que já leram de tudo, né, e ouve de tudo que é falado aí na internet. Então, por que a gente está discutindo isso, né? Porque a gente tem um hormônio que manda na primeira... Tudo que a gente faz na reprodução assistida, a gente tenta imitar o que acontece na natureza. Então, quando a gente vai fazer uma transferência de embrião, a gente tenta imitar o que aconteceria no seu corpo naturalmente. Então, o que acontece ali no seu corpo? Geralmente, o embrião chega no útero, naturalmente, após um período de ovulação. Então, cerca de 5 dias ali, mais ou menos, após a ovulação, tem um embrião que vai buscar a implantação ali naquele útero, né? Então, ali, que vai acontecer ali por volta do 7º, 8º dia. Então... O que acontece? Até a paciente ovular, a gente tem um hormônio que prevalece, que seria o estrógeno, né? E depois que a paciente ovula, a gente começa a ter ali a formação de corpo lúteo e aí sim o hormônio da progesterona, que é um hormônio pró-gestação, né? Que favorece a gestação, que modifica o ambiente uterino, induz a produção do leite uterino, né? Vamos dizer assim, vai dar nutrição para aquele embrião, né? Para ele realmente poder se desenvolver. Então, essa é a importância dessa progesterona. Se essa paciente começa a ter uma produção mais precoce de progesterona, a gente perdeu a janela de implantação dessa paciente. Ou seja, a gente perdeu a sincronia do endométrio com aquele embrião. Não é isso? Exato. Falei A alguma coisa idade errada? do embrião, não. Falou certinho. E é uma coisa muito simples. Na verdade, não é nada difícil nisso, não. O negócio é na prática, às vezes, ocorre uma elevação precoce no ciclo natural ou uma elevação indesejada no ciclo artificial, ou por má absorção da medicação ou pelo uso incorreto. E faz diferença na implantação. Faz. E tem algum ajuste que pode ser... Então, assim, pacientes que têm esse aumento, ela tende a repetir um aumento de progesterona? Ou não necessariamente? Não Na verdade, necessariamente. eu acredito que, por exemplo, num ciclo natural, você pode ver a paciente um pouco antes, Sim. né? Ao invés de ver com 10 dias, conforme você faz com todo mundo, você vai ver com 6, né? Com 7. E num ciclo artificial também é a mesma coisa. No ciclo artificial seria aumentar a dose do estradiol, né? Do estrogênio que a gente faz, porque ele realmente segura mais. Mas eu tive um paciente que ovulou no primeiro preparo com ciclo artificial e no segundo não ovulou. Né? Eu fiz uma dose um pouquinho mais alta de estrógeno, de estrogênio, ela não ovulou, e na verdade no terceiro eu voltei para a dose primeira que ela ovulou e ela não ovulou, porque a gente não é igual, né? Em todo ciclo a gente acaba mudando assim um pouquinho. Né? Mas uma opção para o ciclo artificial seria aumentar a dose do estrogênio, né? Nessa primeira fase do ciclo aí, que igual o Bernardo falou. Bacana. E já que a gente está falando de progesterona, acho que vale a pena comentar um pouquinho sobre o uso de fontes alternativas de progesterona, vamos dizer assim. Progesterona injetável, Janaína, o que você acha como suplementação no preparo de endométrio? Eu tenho o hábito de utilizar mais a progesterona vaginal e a oral, em associação. Não tenho muito costume de usar a injetável, não. O doutor Emílio usa mais, né? Eu gosto, que me dá uma segurança, assim, eu fico mais seguro de que a paciente não vai deixar de usar, Sim. ou que ela vai usar e não vai absorver. Mas por muitos, muitos anos eu usei a progesterona vaginal, depois chegou a oral, e agora chegou a injetável com certa facilidade. É mais por facilidade mesmo de aplicação e garantia de que a dose que você precisa tá lá, né? Agora, muitas vezes não é preciso. Você pode ter muitas e muitas gravidezes sem uso da injetável. Sim. Mas eu gosto.
Sim. E lembrando, gente, que quem faz ciclo natural, né, igual a doutora Janaína faz muito aqui, tem ainda uma outra fonte de progesterona que é o próprio corpo lúteo. Né? Então, são três que às vezes a paciente fica muito insegura, né? Nossa, eu tô tomando pouca progesterona. Não, olha, tem 3 fontes. Tem a fonte oral, vaginal, que a gente tá dando, e ainda tem o seu corpo lúteo que tá produzindo a progesterona. Que então, isso acho produz que muito bem. Tranquiliza, né, a paciente um pouco também. Olivia, já que você falou aqui bem, explica um pouco mais para quem nos ouve. O que é um ciclo natural? O que é um ciclo artificial de preparo de endométrio? Pronto. Então, o ciclo natural, ele é aquele ciclo em que a gente usa a ovulação da própria paciente para poder organizar o ciclo, né? Então, a gente vai rastreando ali com ultrassom o folículo dominante, vê o momento que o folículo está grande o suficiente e programa a transferência baseado no ciclo da paciente, no ciclo normal da paciente. E já o ciclo artificial, a gente segura a ovulação, a gente não quer que ela ovula de jeito nenhum, e a gente vai dar a progesterona no momento que o endométrio estiver preparado para simular uma ovulação, como se tivesse uma ovulação produzindo progesterona, mas não tem. Quem está dando a progesterona somos nós, né, através de medicação. Enfim, no ciclo natural, a progesterona é a progesterona da própria paciente que ovulou, né? A gente não precisa necessariamente dar a progesterona, mas tem os ciclos naturais modificados, né? Que a gente programa a ovulação com medicação, com injeção, com choromon, ou até mesmo dá a progesterona quando o folículo já está grandinho, né? E para poder programar melhor o ciclo. Mas essa é a diferença. No artificial, a gente não permite ovular, e no natural, a gente quer que caminhe para uma ovulação. Bacana. E você tem alguma preferência, Janaína? Artificial, natural? Como individualizar esse tipo de preparo? Tem questão de logística, né? Tem pacientes que, às vezes, moram em outra cidade e a gente precisa programar essa transferência de uma forma mais certeira. Então, o artificial, ele é a estratégia principal. Mas paciente que está aqui perto de mim, geralmente eu dou preferência para o natural. A taxa de gravidez, ela é semelhante, apesar da gente saber que o ciclo natural dá um pouco menos de complicações gestacionais hipertensivas se a gravidez acontecer. Mas é uma estatística pequena, é visível, assim, é vista nos estudos mais recentes, mas muito, muito pouco. E aí a minha preferência é pelo natural. Você, doutora Emília? Então, eu por questões práticas, assim, porque muitas vezes a gente tem uma ideia, mas na hora que a gente vai colocar em prática fica difícil. Como você falou, às vezes a paciente mora muito longe, tem que repetir o ultrassom hoje, amanhã, e às vezes eu perco aquela janela ideal. Então eu gosto muito do ciclo artificial. Mas, quando eu tenho falha de implantação, quando eu tenho endométrio não espessa suficientemente, eu uso natural com muito sucesso, com muita satisfação. Sim. Dá um pouquinho mais de trabalho para o paciente, que eles moram muito longe. E às vezes o ultrassom à distância é ruim. Sim. Ele falha muito. Né? Isso me deixa, às vezes, com dificuldade técnica. Agora me veio aqui essa questão de dosagem de progesterona também antes da transferência. Então a gente faz ali no período, né, pré-ovulatório, repete depois? Sim e não. Às vezes você pode repetir no dia da transferência para ver se ela realmente elevou satisfatoriamente. Ou se você considerar que na maior parte das vezes ela vai elevar satisfatoriamente, não. Eu, de preferência, gosto de repetir no dia da transferência e, se precisar, ajusto. Tá. Né? Mas, assim, por questões práticas, eu sempre talvez, assim, me cuide um pouquinho em excesso das pacientes para o endométrio, para a progesterona realmente ficar boa. Tá? Não é obrigado dosar no dia da transferência, mas eu gosto. Mas é bom, né? Tudo é bom. Tudo é bom. Tudo que eu puder fazer, 1 milímetro a mais de coisa que eu fizer para poder ter o neném no colo, vale a pena. Agora, eu costumo brincar que às vezes a paciente faz tudo errado e vem a gravidez, bobear, vem gêmeos. Às vezes a paciente faz tudo certo, faz 3 transferências de euploide e Deus não manda. Mas aqui eu tô aqui para fazer o melhor. Então, assim, dentro do possível, que a gente pode se cercar, né, disso. Então, gente, a gente dosa a progesterona antes para ver se ela não está subindo muito precoce e dosa depois para ver se ela realmente está alta nos níveis que deveriam estar, né? Lembrando que eu gosto de dosar no dia de transferência, mas não é obrigatório. É assim, de acordo com a vontade do médico assistente, a experiência dele, o protocolo dele.
entendeu? Sim. E é importante, acho que, né, para, às vezes, pacientes que moram no interior, às vezes vão ter uma certa dificuldade de ter um resultado em tempo hábil, né? Não fica pronto. Não fica. Tem cidade que às vezes demora 5 dias. E aqui em Belo Horizonte a gente consegue com um dia. Às vezes de manhã, de tarde está pronto. Mas, geralmente à noite já está pronto. Já tá pronto. Uma outra... um grupo de pacientes específico também é as pacientes que estão recebendo embriões doados, né? Às vezes a mulher que já está na menopausa, ela vai ter que fazer um ciclo artificial. Sim. Então, ela vai precisar de todos esses hormônios que a gente usa para simular tanto a primeira fase quanto a segunda do endométrio para fazer a transferência. Então, eu sou contador de casos, ó. 56 anos, menopausa há 4 anos. Eu estimulei o endométrio dela, o endométrio espessou. Eu transferi sem ela menstruar. Ela engravidou na primeira transferência, ganhou o bebê, teve aquele primeiro sangramento do lócus pós-parto e a menorreia depois de novo. Então, ela engravidou sem menstruar nenhuma vez, depois de 4 anos de menopausa. Olha aí. Ainda foi tirar os pontos dirigindo. Tava com os 2 bebês no colo? Era um só. Era um só. O marido dela tinha uma dificuldade oftalmológica, ele não conseguia dirigir à noite. Falou, Emílio, pode seguir dirigindo? Eu falei, lógico. Acende o farol e vem. É isso aí. Última coisa, eu brinco muito com as pacientes, porque às vezes a gente fica no ciclo natural, a gente às vezes cancela ciclo, faz o mês seguinte, e eu falo assim, calma, a preciosidade a gente já tem, tá em laboratório. Agora a gente tem que ter a paciência e a persistência para achar o melhor momento para a gente transferir esses embriões. É isso mesmo. Com certeza. E lembrei aqui, né, que você falou do farol, e a Janaína complementou isso, tem uma frase que um amigo meu fala que o conhecimento, a experiência é o farol que ilumina para trás, né? E é isso, contem com o conhecimento, com a experiência do time, do grupo Gerar In Vitro, para poder auxiliar você que quer engravidar, a conquistar esse sonho. Já são 15 anos de existência da Gerar In Vitro, e estamos próximos aí, né, doutor Emílio, comemorando agora 2.000 bebês nascidos, né? Sim, é um número bastante expressivo, assim, nunca imaginei que a gente chegaria próximo disso, mas é verdade. E é isso aí, conta com o farol e a experiência do nosso time de médicos, e agradeço a doutora Janaína Serra pela participação. Obrigada, foi um prazer. Agradeço a doutora Lívia. Muito obrigada, muito prazer em estar aqui com vocês. Prazer é nosso, doutor Emílio. Prazerão, e agora nem vou pedir férias, que eu acho que eu já descansei. Pode me chamar para o próximo, eu gosto de falar. Vamos pro próximo. E você, siga lá gerarinvitro.com.br, siga, acesse o site, né, gerarinvitro.com.br, siga no Instagram, @gerarinvitro, e nas plataformas digitais aí, YouTube, Spotify, acompanhe o nosso podcast, seja sempre muito bem-vindo, deixe seu like, compartilhe e mande também seu comentário, que vai ser sempre bem recebido. Se quiser mandar sugestão de tema, também pode mandar. Fiquem ligados lá no Instagram, a gente sempre abre uma caixinha e você pode mandar pra gente. Certo, pessoal? Tudo certo. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.